Quando os portugueses vieram com Cabral, a caminho da rota oriental, disseram que era terra em que plantando tudo dá. Com sua luneta o mestre olhava para cá. Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro, de São Sebastião, nosso santo padroeiro. Depois a capital, Rio se tornou. Com sua luneta ele tudo observou. História e geografia ecoando o vento nas charadas do mestre do tempo. Olha lá, pessoal, que jardim lindo. Chegamos no passeio público. Vamos entrar? Vamos. Olha, pessoal, o passeio público é o primeiro jardim público do Rio de Janeiro. Foi na época dos vice-reis. Quem é aquele lá? O busto do mestre Valentim. Aquele que construiu o chafariz na Praça 15. Nossa, essa cidade é cheia de histórias. Vamos. Jacarés. Essa fonte também é da Valentim. Vocês estão ouvindo essa música? Que música? É mesmo? É verdade. Eu já escutei essa música em algum lugar. Eu também já, mas eu não lembro onde. Parece que vem daquela direção. Vamos lá descobrir qual é a música? Vamos. Vamos entrar? Vamos. Vamos. Mestre, você por aqui? Não sabia que tocava violino. Demorei muito tempo para aprender alguma coisa. Já escutei essa música, mestre. Com certeza, Tiago. Sim. Já escutei. Já escutei na minha escola. Valentina, eu acredito que você a escuta frequentemente. É um hino que fala da liberdade. Sim, agora eu me lembro. E ela é mais ou menos assim. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Isso aí, Vitor, mais ou menos assim. É. Esse é o hino da independência. E o autor foi o próprio Dom Pedro I. E uma curiosidade, ele aprendeu a tocar vários instrumentos musicais. Além do grito de independência ou morte, ele também fez a música? Isso mesmo, Tiago, fez isso e muito mais. Depois das alegrias e expectativas da independência política, Dom Pedro I teve muito trabalho para governar. Como assim, mestre? É que os grupos que apoiavam a independência do Brasil passariam a discordar e a se enfrentar constantemente em busca de seus interesses. Aliás, o período dos reinados foi de muita disputa, tendo como palco, adivinhe, a cidade do Rio de Janeiro. Poxa, e eu pensei que a vida de rei é só botar uma coroa na cabeça e ficar no bem bom, tranquilo. Nada disso, Tiago. Costumava ser muito agitada. E além de muito agitada, a vida de Dom Pedro I foi também marcada pelo autoritarismo, que se manifestou depois da criação do poder moderador. Eu gostaria de aprender a tocar violino. É tão legal. Posso experimentar, mestre? Eu também posso, mestre? Também quero. Eu. Ei, calminha. Vocês todos podem aprender a tocar violino e explorar as notas desse melodioso instrumento. Mas antes, devem cumprir uma missão. Acho que vai valer a pena cumprir a missão, para depois aprender a tocar esse violino. E vai valer a pena também vocês voltarem no tempo.
no tempo da construção desse prédio. Rouba! É bem legal voltar no tempo. Pra quê, mestre? Para vocês saberem como, na época do Império Brasileiro, as forças políticas se organizaram em torno da dinastia dos Bragança, representado nesse primeiro reinado pelo imperador Dom Pedro I. Nossa, mestre, é muita coisa. Só pra aprender a tocar um violino. Nunca é demais aprender, Amanda. O ser humano nasceu para isso. Mas qual é a missão? Descobrir qual é a planta que teve um papel muito importante no Império do Brasil. Ah, moleza, o pau-brasil. Ah, não é essa não. Então só pode ser cana-de-açúcar. Ah, mas também não é essa. Alguma pista, mestre? Sim, vocês precisam descobrir os reinados na Casa da Memória. Ih, Vitor, deve ser a sua casa. Você lembra de tudo? Que nada. Eu só lembro das poesias. Que eu vi uma, é da Cecília Meirelles. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique, nem ninguém que não entenda. Nossa, Vitor. Eu consigo entender o que é liberdade, mas eu nunca conseguiria explicar. E a casa? Galera, acho que é o seguinte. Fala, Thiago. Reinados não é assunto de história? Acho que é. Mas e a casa da memória? Na Casa da Memória deve ser onde está guardado o passado. Um museu. Será? Faz sentido. Então, vocês lembram uma vez que passeamos no Museu de História? Claro. O Museu Histórico Nacional. Só pode ser lá. É isso, mestre? Ele se foi. Nem deixou o violino. Só a música, escutem. Bem ao fundo. Só pode ser aqui. Acho lindo esse salão. Pelo que eu tô vendo, Dom Pedro I teve muitos problemas para governar o Brasil. Problemas? Quais? Diz aqui que, forçado a acalmar os ânimos, ele abdicou no dia 7 de abril de 1831 em favor de seu filho. O príncipe imperial nascido no Brasil, Dom Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Dom Pedro II? Nossa, com todo esse nome? Esses e mais alguns que eu não me recordo muito bem. Mas depois da abdicação de Dom Pedro I, o Brasil passou a enfrentar momentos de crises. Os principais grupos políticos continuavam lutando pelo poder. Revoltas aconteciam pelo país. Então, naquele momento, a solução foi nomear regentes, já que Dom Pedro II era apenas uma criança. Criança? Isso, ele tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos? Então, os regentes governaram o Brasil até Dom Pedro II ficar adulto? Nada disso. Campanhas e debates a favor da maioridade aconteceram no Rio de Janeiro. Muitos achavam que somente o príncipe herdeiro seria capaz de pacificar e unir o império. Eram tantas as revoltas e as crises que, aos 14 anos de idade, Dom Pedro II foi sagrado imperador do Brasil. Então quer dizer que daqui a pouco eu também terei idade para me tornar imperador. Então hoje eu sou quase uma imperatriz. Tenho 13 anos. Mas depois disso as crises acabaram? Olha, o governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil.
os primeiros tempos foram de estabilidade econômica e política, e isso fez alavancar a popularidade do imperador. Venham comigo. Olhem aqui um gabinete de leitura. E olhem as louças. Porcelana. Que legal, mestre. Olha aqui, pessoal, o interior de uma casa. Que bonita essa casa. Adorei esse piano. Primeiro eu vou aprender a tocar piano, depois violino. Bem diferente das casas de hoje. Até agora eu não vi nenhuma planta que mudou o Brasil. Venham ver isso. O que é, Vitor? É um moedor de café. A planta. Só pode ser o café. Mas o café fez isso tudo? Vamos ver o que está escrito nesse painel. Café é de origem africana. Os holandeses trouxeram mudas de semente para a América. Foi o tal de Francisco de Melo Palheta quem trouxe café para o Brasil. E eles plantaram essas sementes em quintais, chácaras e jardins das casas. E aos pouquinhos, o café foi se espalhando pelas matas cariocas. Mas que delícia esse cafezinho. Meus amigos, imaginem, a Floresta da Tijuca já foi uma grande plantação de café. E das terras cariocas, o café se expandiu para o Vale do Paraíba, fazendo a fortuna dos barões do café e dos cofres reais também, né? E o Porto do Rio de Janeiro continuou a ser um vai e vem de pessoas e coisas. Base da economia do Império, a cafeicultura se sustentava sobre o latifúndio e a mão de obra escrava. Daí a resistência dos proprietários de terras e de escravos contra a abolição da escravatura. Poxa, mas o café fez isso tudo? Fez isso e muito mais, Amanda. E a cidade do Rio de Janeiro cresceu mais ainda. Vocês querem ver uma coisa? O quê? Eu quero. Eu também. Onde é? Então venham comigo. Venham. Meninos, vamos de carruagem. Vamos, Andy. Vem. Nunca vi de carruagem, cara. Nem eu sei, né? Então, meninos, gostaram do passeio? Sim, claro. Vão gostar mais ainda dessa visão. Olha que espetáculo. Que lindo! Olha. Mestre, você nos trouxe de tão longe para tirar fotografia nessa máquina? Sim, Amanda. Eu trouxe vocês num lugar muito especial. A antiga moradia do imperador Dom Pedro II. Vamos dar uma olhada nessa máquina? Vamos. Gente, será que essa máquina ainda tira foto? Sei não, hein? Veremos. Venham ver, crianças. Ih, o que é, Vitor? Deixa eu ver também. Calma, Amanda. Eu tô vendo a cidade crescer na época do Império. Olha só. Bondes e trens estão circulando pela cidade. E as pessoas se espalham pelos novos bairros. Duvido que você esteja vendo isso aí, Vitor. Eu também duvido. Mas eu tô vendo. Dá uma olhada aqui, Amanda, e fala pra eles. Mestre, que rua é essa? Essa é a Rua do Ouvidor. Foi uma das ruas mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. Era o local preferido da elite carioca, onde estavam as principais lojas, confeitarias e cafés da cidade. Disse um jovem na época que o Rio de Janeiro é o Brasil e a Rua do Ouvidor é o Rio de Janeiro. Quanta gente andando pela rua. Estrangeiros, vendedores de rua e escravos. Nossa, que vestido lindo que aquela moça está usando. Agora é minha vez. Eu tô vendo alguns soldados. Eles parecem bem cansados. É que eles estão chegando da Guerra do Paraguai. E agora eu tô vendo uma mulher assinando um documento. Que mulher é essa, mestre? Bem, essa só pode ser a princesa Isabel assinando a Lei Áurea. Lei Áurea? A abolição da escravatura. Agora eu tô vendo alguns soldados e padres, com cara de poucos amigos. Esses devem ser os militares e os religiosos, que nessa época viviam divergências com o governo imperial. Agora, Valentina, você deve estar vendo um senhor fardado, de barba, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele liderou a proclamação da República e derrubou a monarquia.
E o que aconteceu com Dom Pedro II? Bem, o governo republicano que se instalou decidiu que Dom Pedro II e toda a família imperial deveriam sair do país em 24 horas. Uma maneira rápida de apagar as lembranças da época da monarquia. Até que enfim chegou minha vez. Ô, Tiago, vamos lá. Olha só, pessoal. Estou vendo Dom Pedro II tirando fotografias, lendo livros. E acabou. Pessoal, aquilo lá não é um violino? Vamos! E aí, meninos? Vamos tirar uma foto? Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Quando os portugueses vieram com Cabral, a caminho da rota oriental, disseram que era terra em que plantando tudo dá. Com sua luneta o mestre olhava para cá. Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro, de São Sebastião, nosso santo padroeiro. Depois a capital, Rio se tornou. Com sua luneta ele tudo observou. História e geografia ecoam no vento, nas charadas do mestre do tempo.